Em 1988, o ator renomado Tom Hanks, até então era um iniciante, protagonizou o filme Quero Ser Grande. Ele representava uma criança que até então desejava crescer. O seu objetivo era ser grande. O filme inteiro girou em torno dessa temática. Aquele menino queria ser grande. Eu sou pastor Wilbert, temos muito a conversar sobre grandeza aqui na Escola Bíblica Especial. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Como é bom poder me dirigir novamente a vocês, pessoas que são fiéis, pessoas que estão aí continuamente conosco, participando da nossa TV Viva a Promessa, sobretudo desta programação, a Escola Bíblica Especial. Agora há pouco eu falei com vocês a respeito do filme protagonizado por Tom Hanks, lá nos anos 80. Evidentemente que aquela dramaturgia tratava da literalidade, uma criança que queria crescer. Todavia, vamos concordar que muita gente pensa em ser grande. Alguns pensam em grandeza do ponto de vista financeiro, outros pensam em ser grandes do ponto de vista acadêmico, outros querem ser grandes do ponto de vista da popularidade. A Bíblia Sagrada, através de Jesus Cristo, apresenta um tipo de grandeza adequada, porque existe uma grandeza sob a ótica humana e existe uma grandeza sob a ótica de Deus. Esse assunto de grandeza não é uma coisa do nosso tempo. Como diz o sábio Salomão, quando escreveu em Eclesiastes, nada é novo debaixo do sol. Tudo que a gente vê hoje, em outras épocas, também aconteceram com outros personagens. E no tempo de Jesus, no tempo que Jesus esteve na Terra, havia essa expectativa de grandeza por parte dos homens. E Cristo, se humanizando, apresentou o conceito correto de ser grande. Por isso que o tema da lição de hoje nos apresenta a grandeza do servo. Nós vamos tentar entender, a partir do Evangelho de Marcos, que é o livro que estamos estudando aqui semanalmente, o que é grandeza aos olhos do Senhor. Que tipo de grandeza Jesus Cristo, o servo de Deus, nos ensinou no seu ministério terreno. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, a Bíblia diz o seguinte: porque o Filho do Homem, uma referência evidentemente a Jesus, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos conversar sobre essa palavra e sobre o testemunho do nosso amado Salvador. E como de costume, o Espírito Santo sempre traz alguém aqui para participar desse momento. Pastor Alessio, amigo, companheiro de ministério, pessoa conhecida inclusive aqui na TV Viva a Promessa, durante muito tempo aqui, apresentou o programa Aliança de Oração, também participava aqui com a gente, comentando a Escola Bíblica, hoje é superintendente da Convenção Rio Grande do Sul. Pastor Alessio, nesse momento, ele está participando aqui da reunião da Junta Geral Deliberativa, onde a liderança do Brasil está aqui representada através dos seus superintendentes e demais companheiros de diretoria. A gente aproveitou a presença do pastor Alessio para trazê-lo aqui para participar com a gente. Pastor Alessio, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo e desde já, profira aí a sua apresentação, sua saudação e suas considerações iniciais a respeito da lição de hoje. Amém. Pastor Wilbert e a todos os alunos aqui da Escola Bíblica Especial, é uma alegria muito grande a gente estar de volta, né? Aqui para São Paulo, participando da junta, revendo os amigos de vários lugares. Estar aqui com você mais uma vez, Obrigado. Né? Aqui na Escola Bíblica Especial, TV Viva a Promessa, que tem uma história linda sendo construída ao longo de muitos anos, né? Deus nos deu o privilégio de passarmos aqui de servirmos aqui durante um período, e hoje pra gente, obviamente, é uma alegria muito grande, um privilégio, né? Estarmos novamente aqui com vocês, a equipe da TV Viva a Promessa. É recíproca verdadeira, pastor. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado.
E, pastor Wilbert, irmãos e irmãs, quando a gente fala, depois dessa linda introdução que o pastor Wilbert nos fala a respeito da lição, sobre a grandeza do servo, é bem interessante, né? Ó, o servo em ação. E nós estamos falando de grandeza do servo. Parece que são dois temas que não tem como se conversar, se a gente não entender a luz do evangelho, né? Parecem tão antagônicos, Antagônicos, né? Opostos. Diferentes, né? Grandeza do servo. Então, se a gente não tiver pelo evangelho, o tipo de grandeza que o mundo propõe é algo que vai encher o coração e vai ser a grandeza pela grandeza. Conquanto nós, claro, o diploma, uma boa faculdade, um serviço interessante. Ok, Deus não... Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, mas o foco principal que Cristo quer dizer, quer nos ensinar, e isso vai ser a tônica da vida dele, do evangelho, é o coração servil. O coração tem que servir. Esta é a verdadeira riqueza. São valores espirituais, são valores eternos, são valores onde nós nos sentamos e em determinada situação, a gente aqui em relação ao Wilbert, o Wilbert em relação ao Alessio, o Alessio em relação aos irmãos, você em relação à sua família, pessoal lá da sua igreja, a gente sempre se colocar numa situação em que, como disse o próprio evangelho, olhar os outros como maiores mesmo, superiores. E o que eu posso fazer para abençoar a vida dessa pessoa? E eu gosto muito, pastor Wilbert, dessa palavra abençoar. É maravilhosa. Né? É maravilhosa, né? A gente vive para abençoar. O que é que eu posso fazer? Enquanto o mundo olha grandiosidade, ou no aspecto de uma conta bancária, ou no aspecto de grandes e inúmeros diplomas, tudo isso, né, estar acima das pessoas, o evangelho coloca a pirâmide de cabeça para baixo, né? Aquele que quiser ser um maior, seja como aquele que serve. É fantástico, Wilbert. Na realidade, é a essência, é um negócio maravilhoso. O evangelho de Cristo é maravilhoso. E quando Cristo Jesus esteve entre nós, ele quis reposicionar as coisas, colocá-las no seu devido lugar. Alguns dizem que ele veio dar novos conceitos. Eu imagino, pastor, na realidade, que Cristo Jesus veio para conceituar corretamente, porque ao longo dos anos, ao longo dos séculos, os seres humanos, contaminados pelo pecado, inverteram as coisas, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então, essa questão de grandeza, naquele tempo, a lição inclusive aborda sobre isso, tem muito a ver com aquilo que você comentou, com o que eu comentei, com conquistas, né? E com tantas outras coisas que tornam o nome de uma pessoa destacado. E Cristo Jesus, quando apareceu, ele veio exatamente quebrar esse paradigma. Veio ser um divisor de águas. Espera aí, o conceito de vocês está equivocado. E é legal porque quando Jesus Cristo, na condição de Deus, se humaniza, ele nos apresenta a visão do ângulo certo. Uma vez, pastor, eu comentei aqui na escola bíblica que os especialistas em mata fechada, eles recomendam, quando você está perdido, você se posicionar no lugar mais alto possível para poder enxergar os caminhos. O que é que eu aprendo com isso? Quem está do alto consegue enxergar melhor. Nós não estamos do alto. Deus está do alto. Deus sabe o que está além dessas matas que bloqueiam a nossa jornada. Então, quando Cristo Jesus se humaniza, peraí, ó, vocês não estão enxergando aquilo que eu e meu pai enxergamos lá de cima. Inclusive esse conceito de grandeza. E Jesus trabalhou muito, tanto ensinando, foram 3 anos ali com seus discípulos, e Jesus fala, Jesus ensina novamente, ele dá exemplos, foram muitas vezes, para que isso ficasse inculcado, para que isso pudesse ser internalizado no coração dos discípulos e, evidentemente, fosse reproduzido para a gente. E a gente vai, pastor, assim, nessa troca de diálogo, conversar a partir das perguntas, para a gente ter uma referência didática. Ok. Tá bom? Mas fique à vontade, se quiser me interromper e acrescentar algo além das perguntas, a casa é sua. Obrigado. Tá bom, meu pastor? Obrigado. Vamos lá para as perguntas? Em primeiro lugar, a pergunta que está aqui para você poder acompanhar com a gente, que fala sobre os pedidos de Tiago e João, né? O que é que Tiago e João pediram? O que é que isto revela? O pedido deles revela sobre a expectativa dos discípulos
E como isto demonstra a sua incompreensão sobre Jesus e sua missão. Parece que os próprios discípulos que caminhavam com Jesus também tinham um conceito errado da vida. Então qual foi o pedido, meu querido, e o que isso representa nesse assunto que estamos aqui conversando? Jesus está caminhando para Jerusalém, os discípulos estão lá, já estão com Jesus há algum tempo, e eu acho interessantíssimo, eu gostei demais nessa sua ilustração, né, do ponto mais alto, né? Jesus está aqui nesse ponto mais alto, olhando tudo que aconteceu, o que acontece, o que vai acontecer. Ele vai entrar para Jerusalém e Jesus tem tudo no coração. E os discípulos ainda estão pensando em poder. Verdade. Em poder, né? Eles estão embaixo, né? Jesus está em cima, aqui no topo mais alto, eles estão ainda aqui, bem lá embaixo, né? E eles ainda estão olhando a partir dessa ótica humana, né? Senhor, olha, quando o Senhor estiver no teu reino, e aí, claro, que tem todo o contexto, né? Eu acho interessante que não quero fazer, eles não podem ser advogados nesta causa, porque é uma causa equivocada. Mas é só para conceituar a questão histórica. Você tem toda uma história em que o povo judeu está ali, né? Sempre amargurado, vem cativeiro babilônico, depois vem medo-persa, depois vem grego, depois vem romano, enfim, né? Não é uma história fácil do ponto de vista humano. Eles estão né? sufocados. Sufocados, historicamente sufocados. Eles estão, enfim, não é uma situação simples. Então, imagina, o pai pensa de um jeito, o avô, o pai, o neto, tudo isso vai passando uma geração após geração, nós precisamos nos libertar. Chega de romano, chega de grego, chega de... Enfim, aquilo ali está ali. De modo que assim, quando aparecer o Messias, isso vai acabar. Vai acabar. Vai ter um novo reinado. Isso. Para poder entender esse sofrimento deles. Né, esse sofrimento deles, né? Então, digamos assim, olha, o que nós queremos é ser livres. Esse é o Messias veio, Senhor. Então, chegou o momento. Então, a expectativa era totalmente equivocada. Mas, digamos assim, se o Messias, e eles estão entendendo que ao longo do tempo, quando viesse o Messias traria esse reinado universal. Não é nesse tempo, é no tempo posterior, porque agora ele vem como o servo sofredor. Mas, obviamente, quem está naquele contexto, né, acaba focando uma verdade posterior, tentando antecipá-la por causa da situação. Mas aí já são, quem sabe, seja um outro tratamento que Deus teria que dar ali, né, para que eles tivessem perseverança, paciência, e Deus está tratando. Sim. Está tratando. Aí daqui a pouco ele diz, Senhor, ok, é o Messias, vai se sentar no trono? Bom, então, a minha hora. Vamos organizar os ministérios. Vamos lá. Tem meu apoio, tá? Joia, conta comigo, mas... Por favor, lembra-te de mim. Quando literalmente vier o teu reino. Quando vier o teu reino. Olha, que um me assente na esquerda, o que outro se assente na direita. Não eram nada bobos, né? Não pediram nada mais, nada menos do que a segunda e a terceira pessoa no reino, né? Então, porque eles tinham isso, né? Já que vai ter o reino, vai se sentar no reino, que nós sejamos, Tiago e João, eles estão externando, né, o desejo de sentarem-se à direita e à esquerda na tua glória. Eles revelam que eles esperavam um reino terreno de poder, que Jesus de fato se revelasse poderoso ali a ponto de libertar Israel, né, do jugo romano, e que eles poderiam, nesse novo reino de Cristo, que eles poderiam ocupar uma posição de destaque. Quem sabe algo como um primeiro-ministro, né, ali um chefe de gabinete, o chefe da corte de Jesus. E essa expectativa, ela demonstra uma profunda incompreensão, né, que eles tinham a respeito da missão de Jesus, né? Porque Jesus, embora tivesse revelado já 3 vezes aquilo que o aguardava lá, ele estou indo para Jerusalém, mas é para este propósito. Ele já tinha falado isso, mas não entra, né? Não entra no coração, não entra na compreensão, né? Que eu não estou indo lá para esse tipo de glória, eu estou indo lá para uma glória diferente. É a glória da cruz. É para isso que eu estou indo lá. Mas eles esperavam que de repente fosse uma posição de poder, né? Poder mesmo, né? Sabe, pastor, você falando, olha como é legal a gente debater aqui sobre a Bíblia. Embora nós possamos criticar a postura, o pedido de Tiago e João, mas é fácil a gente agora, 2.000 anos depois, a Bíblia pronta, a gente criticar. Talvez, se o pastor Wilber estivesse lá, eu estivesse ali, perto de Tiago e João, olha, peraí,
separa 3 lugares, põe mais um para mim. Minha natureza pecaminosa poderia me fazer ter essa compreensão também. Sim. Mas assim, eles apresentaram o desejo para a pessoa certa. Confrontaram suas expectativas com a palavra de Jesus. Então assim, por esse prisma, então eles estão abrindo o coração. Ó, Senhor, quando o seu reino for estabelecido, põe a gente do teu lado. Só que aí, já diz o velho ditado, quem fala o que quer, às vezes escuta o que não quer. É isso aí. Isso e mesmo. Jesus respondeu. A segunda pergunta nos traz luz aqui a resposta do Salvador. Porque Jesus, pastor Alessio, não tem milindre. Eu até tenho, vou conversar com uma pessoa, eu vou com certo cuidado. Mas Jesus, ele é perfeito em tudo. E ele não tem milindre nenhum. Se precisar falar uma verdade, ele vai direto ao ponto, da maneira certa. E a segunda pergunta, pastor, eu queria jogar essa bola para ti, né? Com que sentido Jesus falou sobre o cálice e o batismo aos seus discípulos? Qual o ensino de Marcos 10, 43 e 44 sobre a genuína grandeza? Quando eles pedem aquilo, Jesus diz, olha, vocês estão preparados para tomar o cálice que eu vou beber? Para serem batizados com o batismo, que eu serei batizado? E se o próprio texto ele sugere que eles disseram que sim. Nós podemos, sem entender o que estavam respondendo. Pastor, por favor, debruce sobre essa questão. Interessante, né? Eu fico pensando assim, né? A afirmação de Jesus faz uma afirmação e faz uma pergunta, né? Olha, tem um cálice e tem um batismo. Eu vou ter que beber esse cálice e eu vou ser batizado nesse batismo. Vocês estão prontos? Sim, nós estamos prontos. Bom, a questão é quem está, eu vou usar a sua alegoria, a sua ilustração, né? Quem está em cima do monte, a compreensão de que tem do cálice do batismo é uma. Quem está lá embaixo é outra, né? Então, ok. Não, a gente passa. Aí Jesus olha assim para eles, né? Só sabe a dor quem passa, pastor. Essa dor é fácil. Você não sentiu a dor. Exatamente. E Jesus, na sua onisciência, sabia que tipo de dor teria que ser enfrentada. Dor, de cálice, de dor que ele ia enfrentar. Aí Jesus olha, de repente Jesus olha com aquele olhar de misericórdia, né? Fala assim, se você tivesse aqui, entendesse a profundidade do que é o cálice que eu estou dizendo e o batismo que eu estou mencionando, vocês simplesmente se calariam, né? E Jesus aproveita, pastor, assim, para falar sobre os desafios, né, que o seu ministério envolveria, para explicar, inclusive, que a sua missão terrena era espiritual, até então não seria uma missão de governo, uma missão política, mas ele também fala da genuína grandeza aqui. A pergunta, inclusive, nos aponta para isso. Ele vai explicar, né, que ser grande não é estar preocupado com a posição de destaque. Que tipo de grandeza Jesus está se referindo, pastor? O que é ser grande aí na palavra de Jesus? Então, olha aí volta aquela questão, como ele diz, né? Quem de vós, aquele que deseja ser o maior, seja como aquele que serve. Então, quando Jesus está falando para todos os discípulos ali, né? Tem 2 aqui em destaque, mas ele está falando para eles lá, olha, eu vou beber o cálice da ira justa de Deus que deveria ser derramada sobre vocês, sobre mim. Eu vou sofrer de uma forma que um castigo que era de vocês, estou aqui. É isso. Vocês não compreendem agora, vocês não têm condição de compreender ainda, porque isso aqui é muito forte para vocês entenderem. Agora, se de fato vocês querem ser grandes, se vocês querem uma grandeza espiritual genuína, serve, é serviço. É ter um coração de servo. E pastor Wilbert, isso é lindo, isso é maravilhoso, é extremamente profundo, né? Porque nós estamos falando, e é uma coisa linda, porque o evangelho de Jesus Cristo é maravilhoso por si só, né? Agora, Deus está ali, ele olha para o coração do Alessio, ele dá olhando para o coração do Wilbert, ele olha para o coração de todos vocês aqui que estão aqui com a gente, neste momento de adoração a Deus, da palavra de Deus, e ele quer encontrar, ele precisa encontrar no nosso coração um coração de servo mesmo. É isso. E eu sempre digo lá, né, assim, lá no Rio Grande do Sul, onde Deus nos deu a alegria de estarmos servindo a Ele nesse momento, que para esses grandes desafios espirituais que o Senhor nos dá, o maior problema somos nós mesmos, né? O maior desafio do Alessio para que ele possa colocar esse serviço em prática, esse espírito de serviço, é o Alessio.
O Alessio vai tentar sempre procurar glória para ele. O Alessio vai querer que as pessoas lhe sirvam. A natureza humana, se ela não estiver crucificada, não, ela quer glória, ela quer aplausos, ela quer isso, ela quer tudo. Aí Jesus fala, não, isso aqui não é para você, isso é para mim. Aqui você tem que crucificar para que eu viva em você. E as Você pessoas não sabe lidar com isso, né? Exatamente. Jesus está explicando dessa maneira, né? É isso mesmo. A gente se perde, o ser humano se perde. Nós fomos criados para servir, pastor. Exatamente. É assim que, é isso aí. pela sua fala e pelas palavras de Jesus, a gente não sabe lidar com o destaque. Isso. A gente não sabe lidar com a honra, né? Isso. A nossa preocupação tem que ser com o serviço, até porque quem deixa legado é quem serve, né? Sim. Posições, elas são estratégicas, mas são sazonais, são passageiras, são efêmeras. Exatamente. O que fica para a eternidade é aquilo que a gente faz, sobretudo em prol daqueles que necessitam, sobretudo em nome de Deus, sobretudo a partir dos valores que o Senhor nos proporciona. Exatamente. Pastor, terceira pergunta, ela nos diz o seguinte: como a atitude e a identidade de Jesus redefinem a noção de grandeza? A gente está aqui partindo de quem foi Jesus, ou de quem é Jesus, sua natureza, né? O que é que isso tem a ver aqui com essa redefinição de serviço, né? Ele veio, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ninguém pode lhe aconselhar, ninguém está acima dele, mas como a sua identidade redefine essa questão de grandeza que para nós é completamente obscura? Olha, a atitude e a identidade de Jesus, de fato, redefine, né, a noção de grandeza ao demonstrar que ela não se encontra no domínio das pessoas, para dominar as pessoas, para estar acima das pessoas, no controle, no poder sobre as pessoas. Na glória humana não está nisso. Jesus está dizendo claramente, não é aqui. O foco está equivocado. A verdadeira a essência desse ensinamento de Cristo está, sim, a verdadeira grandeza está no serviço dos outros, repito, né, na abnegação, na nossa autoabnegação, né, na doação com as pessoas, considerar as pessoas maiores. Procurar o bem-estar delas. Paulo, inclusive, falou sobre isso. Exatamente. E aí, Wilbert, eu acho que uma coisa que me fala o coração é quando Paulo diz assim, que em outra situação, é um outro assunto, mas que eu consigo um princípio lá para aplicar aqui. Quando ele fala assim, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Então, ele teve um processo para que ele aprendesse a viver. Aí eu digo assim, bom, se ele está dizendo isto, conquanto não está de uma forma nem implícita, nem explícita, mas eu fico tentando deduzir. Bom, para que a gente aprenda, é possível que em algum determinado momento a gente não soubesse aquilo. Verdade. Né? É possível que de repente assim, Paulo fala assim, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Pode ser que em algum momento ele não tivesse esse conhecimento e essa prática. De repente ele esperneou, ele ficou bravo, até que o tempo ele foi vendo, não é assim, não é assim. Deus está aqui, Deus está ali, depois eu vou entender e tal. E o processo de maturidade de Paulo, ele chega dizendo assim, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Bom, o Alessio de 20 anos, de 30 anos atrás, é diferente do Alessio que está aqui. Hoje a gente olha assim e fala, Deus, eu aprendi um pouco nessa situação a viver contente em qualquer situação. É aqui, é ali. Amém, glória a Deus e vamos tocar. Às vezes, se a gente pegar a fita e retornar lá atrás, a gente vai ver que a gente brigou com Deus quando não deveria ter brigado, porque a gente não sabia, porque ele estava em cima da montanha vendo e nós estávamos lá embaixo. E a gente brigou porque a gente não tinha a visão dele. Aí quando ele fala assim, isso Paulo aplicando nesse sentido, né, aprendi a viver contente nas situações da vida. Aí eu vou falar na questão de servo. A gente aprende a ser servo. A gente não nasce servo. A gente Agora a gente não aprende na base, a gente aprende no cume do monte. É lá onde ele está. É lá. É a partir dele. Aí a gente vai ter que aprender. Aprender, Wilbert. Aí o meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, aprender a dizer assim, que quando alguém te faz uma coisa que você sabe que não deveria fazer e de repente você está certo. Aí que você diz assim, não, mas eu estou com a razão. Aí você fala, não, mas eu tenho que servir. Aí você segura, você tem que segurar, você tem que se conhecer. Você não pode falar de uma forma
Porque a Bíblia, tem gente que diz assim, ó, pastor, não, mas eu sou verdadeiro, pastor. Eu sou claro, eu falo mesmo. Não, irmão. Ó, a mesma Bíblia que fala que você tem que ser claro, que você tem que ser honesto na sua fala, é o mesmo Deus que fala que a tua palavra tem que ser temperada com sal. Então você tem que falar a verdade, mas com tempero. Tem até o tempo certo, porque Jesus disse assim, João, tem muita coisa que eu tenho para falar, mas não é o momento. Não é o momento. Diante de Pilatos mesmo, Jesus se silenciou. Se silenciou. Ele estava com a razão. Estava com a razão, não é? Sendo injustiçado. Exatamente. A capacidade de Jesus contra-argumentar, certamente ele defenderia. Exatamente. Pilatos podia dizer, peraí, gente, o que é que estamos fazendo aqui? Porque Pilatos mesmo estava inclinado ali, que aquele homem não tinha feito nada de errado. Ele disse isso. Exatamente. Não vejo crime nenhum contra ele. Exatamente. Então Jesus tinha todo um cenário que era favorável. Totalmente favorável. Mas pensando em cumprir o propósito do Pai, ele entendia, tem momento que é silencioso. Isso. Mesmo diante de uma injustiça, eu vou ser servo. Porque esse é o momento de aprender, de passar pelo processo. Exatamente, porque assim, ó, se a gente fala assim, ó, Jesus foi condenado injustamente, e ele foi, mas ele é o maior advogado do universo. Você acha que se ele usasse os argumentos dele, não teria para ninguém, não tem para Pilatos, não tem para ninguém. Aplausos. Ele sairia ovacionado, liberto, e todo mundo aplaudindo a libertação dele. Vai direto pro palácio. Vai direto, não é? Sim. Não, ele se cala, é assim que eu tenho que fazer, porque eu tenho lições espirituais profundas para ministrar para Pilatos, para você, e aos séculos que virão. E aqui, mas só que ele está aqui, ele está no monte, ele está vendo lá, ele está vendo. Então, por isso que ele é o servo por excelência, porque em tudo ele está aqui, em todas as atitudes, em todas as falas, em tudo ele está aqui acima, e a gente tem que aprender com ele. E eu digo sempre, é maravilhoso, mas não é teórico. Aí tem hora que a gente tem que se calar, a gente vai ouvir, não pode falar, a gente tem que orar, tem que ter tudo uma coisa que a gente vai aprendendo como Paulo. É a postura de servo mesmo. Exatamente, pastor, né? É isso aí. E quando Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 2 dessa carta, ele fala da teoria e fala da prática. Ele fala, vocês têm que ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e homem obediente. Aí, pastor, já fazemos o link com a quarta pergunta, porque Paulo diz assim, homem obediente e obediente até a morte, e morte de cruz. Porque Cristo Jesus viveu a literalidade de carregar a sua cruz. Ele pôs uma cruz no ombro, subiu no Gólgota. Lá a gente falar aqui da nossa analogia, pastor. Do alto da montanha, Jesus pega a cruz e sobe. Se a gente quiser ser servo, a gente tem que subir essa montanha para enxergar as coisas do ponto certo. Só que às vezes, pastor, é trabalhoso, porque a gente tem que subir essa montanha com a cruz nas costas. Exatamente. E aí eu queria te ouvir, pastor, porque a cruz é o maior ato de serviço que o mundo já viu e o paradigma da vida, da vida para os cristãos. Por favor, até usando essa analogia, né? Jesus subiu com a cruz. A gente tem que subir, mas com a cruz nas costas também. Também. Pegue a sua. Eu tenho a minha. Agora você pega a sua e vem comigo. Né? Vem morrer comigo, né? Isso. Vem morrer comigo. E vem após mim, né? Porque assim, é seguir trilhando o caminho proposto por Jesus, exatamente, né? E a cruz, quando ele fala, ele sabe, ó. Quem quer vir após mim, pegue a sua cruz, porque ele já sabe que a cruz é o final da história dele, né? Verdade. Então, eu estou indo para a minha, você tem que ir para a sua. Né? A gente vai renunciando, eu só vou chegar lá com renúncia. Porque, como ele próprio disse em uma certa ocasião, né? Ó, não, ninguém está tirando a minha vida. Imagina, eu estou entregando, porque quem vai matar a Cristo? Não, eu só vou morrer porque eu vou me entregar. Vocês não se engane. Porque quando tentaram matá-lo antes, ele simplesmente desaparecia. Não é chegada a hora, não vou me entregar agora. É que é só ler nos evangelhos que não foi o único momento que tentaram tirar a vida do mestre. Isso. Que tentaram apedrejá-lo no templo e por aí vai. Né? E nunca, não. E só foi para a cruz porque ele se entregou. Né? Aí eu fico maravilhado com o que Cristo fez por cada um de nós, porque assim é um amor, a cruz é algo extraordinário, porque ele nos resgatou. Ele nos resgatou. Ó, nós estávamos pecados. O salário do pecado é a morte. Aliás, você vai morrer. A não ser que alguma coisa de milagre aconteça. A única forma que uma dívida com Deus, porque nós pecamos, contraímos uma dívida com Deus. Como que eu vou pagar esta dívida?
Bom, eu só posso. Se o pecado é o que fez com que eu contraísse uma dívida com Deus, a única forma de eu saldar essa dívida fosse viver uma vida sem pecado. Mas não tem como. Romanos 3,10 diz que Deus olhou lá de cima para a terra, não viu um justo sequer. E olha aqui, na história humana, teve muita gente boa. Teve um tal de Enoque que andou com Deus e foi trasladado. Teve um tal de Elias, um tal de Eliseu. Teve um tal de Abraão que foi o pai da fé. Mas nenhum deles seria bom o suficiente. De jeito nenhum. Para resolver, para descascar esse abacaxi espiritual. Não tinha como. Alguém precisava resgatá-lo. Então, no Conselho Eterno do Céu, decidiu-se sobre a vinda do Filho. O Filho vem, se encarna e ele demonstra a importância de seguirmos o seu exemplo. Exato. No que diz respeito ao serviço. Serviço envolve trabalho pelo próximo, mas envolve também a humildade. Né? Que esse é o ato de grandeza. Exatamente. Né? Eu conversava com minha esposa uma vez, pastor, eu falava o seguinte, que discipular pessoas, conversar com pessoas, é ter a paciência de explicá-la diversas vezes a mesma coisa. Jesus fez isso com os discípulos muitas vezes. Esse assunto aqui, pastor, ele é repetido, né? Sim. Jesus fala. Olha. Para a gente entender, né? Exatamente. Para a gente poder compreender o que é, de fato, ser grande. Exatamente. No reino de Deus, né? Exatamente. E esse discipulado que ele faz com a gente é maravilhoso, né? Aí ele vai até a morte de cruz, né? Ele vai morrer para nos resgatar da aniquilação eterna. Ele vai morrer em nosso lugar, porque ele morre por causa dos nossos pecados. Ele não tem pecado, ele morre em nosso lugar. Ele morre pelo Alessio, pelo Wilbert, por todos vocês, por milhões e milhões e milhões. Então, é o maior, o mais glorioso ato de serviço em prol de cada um de nós, da humanidade que ele criou. Sai do trono para ir para uma cruz. Não é? Sai de uma condição de destaque para uma condição de humilhação. Não é? Nos ensinando muito. Nos ensinando muito. E, pastor, nós temos que levar isso para a vida. Tem que levar para a vida. Não à toa a lição bíblica, ela nos propõe, né? A gente olhar para o Evangelho de Marcos, cujo tema é Jesus como servo, mas também olhar para a vida, aplicar. E tem duas sentenças aqui na lição que nos propõem aqui aplicações práticas e eu gostaria de ouvir o teu comentário sobre ambas. A primeira delas é a seguinte: precisamos rever nosso conceito de grandeza. E a segunda, precisamos rever nosso conceito de liderança. Então, se você puder juntar essas duas verdades e dar um parecer sobre ambas, acho que vai ajudar muita gente aqui a aplicar na nossa vida aquilo que aprendemos na lição de hoje. Amém. Todos nós precisamos, devemos resistir sempre àquele desejo de ostentação, de status, de estarmos acima das pessoas, em todos os níveis. Quem sabe a gente fale um pouco mais assim, na questão pastoral, na questão de igreja, mas isso é para a vida, como você disse. É lá em casa, é na faculdade, é lá no serviço, é nos relacionamentos os mais diversos, né? O coração é servir como Jesus serviu, né? É dando comida a quem tem fome, é libertando os oprimidos, é pregando o evangelho, é restaurando vidas, vida na vida, vida na vida. É a gente abrir mão do nosso tempo para abençoar as vidas. Não é simples. Por que eu digo que eu volto rapidamente aqui, Wilbert, para dizer que a gente aprende? Porque às vezes a pessoa chega assim, pastor, ou de repente até para um irmão, né? Olha, eu tenho uma situação aqui e tal, eu vou orar. Quase que como um clichê, mas às vezes ora e às vezes até não ora. As pessoas precisam de um ouvido às vezes. Precisam de um... Elas pagam. Nenhum problema aos profissionais de saúde. Sim. Na minha sou pastor, eu tenho dois. Sim. Excelentes psicólogos. Mas tem coisas que as pessoas, assim, que poderiam ser resolvidas, não é? Com uma simples atenção. Isso é servi-las, né? É servi-las.
É servir. Ouvir a história do outro, porque a gente é bom de contar nossas histórias. A nossa história. Mas ouvir a história dos outros e nos envolvermos nelas, talvez seja o nosso desafio, né? É o grande desafio. Eu acho que é um grande desafio que quem ajudou bastante a olhar com certo carinho isso foi o pastor Cassiano há muito tempo, no tempo do seminário, que ele dizia assim, ó, o bom cristão é aquele que gasta tempo ouvindo os outros. E, de fato, eu trouxe isso para a minha vida, porque, assim, a hora que você ouve, mas não é um ouvir apenas por educação, é ouvir com empatia. Você ouvir mesmo, sentindo a dor, é um tempo de qualidade na vida da pessoa. Se a pessoa estiver enferma, você precisa entender aquela enfermidade no sentido de você ter empatia. Meu Deus, tem misericórdia mesmo. Você entrar nessa dor, não ser no automático. Verdade. Não ser no automático. E aí você vai abençoando a vida porque a pessoa sabe que você está com ela mesmo. Porque problemas e dificuldades todos nós vamos enfrentar, mas Deus vai colocar o Wilbert, o Alessio, o irmão, a irmã, para ser bênção na vida dos outros, para servir. Aí eu volto a dizer, a gente vai sempre abrindo mão de alguns confortos nossos, de algum tempo nosso que é muito escasso, e nós vamos abençoando vidas. E, de repente, no que diz respeito à igreja também, cuidar das pessoas mesmo. Assim, quando você tem o seu ministério pastoral, quando você tem um ministério na sua igreja, um ministério jovem, Deus não está te colocando nesses ministérios para que nós sejamos as estrelas nessas áreas de atuação, né, que são bênçãos. Não, Deus está colocando ali para a gente servir as pessoas. Que tudo isso seja para a glória dele, para facilitar vidas, para alcançar vidas, para que o evangelho realmente chegue. A gente aprende. E a gente aprende quantas pessoas, né? Quantas milhares de pessoas a gente conhece que são pessoas que são servas mesmo, servos de Deus. A gente fala, meu Deus, olha, entendeu o evangelho, né? Entendeu o evangelho. Às vezes tem pessoas que foram abençoadas financeiramente, mas você convive, são pessoas simples, que dão atenção. Uma atenção. Tem gente formada, exatamente. Tem gente com muita capacidade intelectual, mas consegue tranquilamente conversar com o analfabeto, exatamente, sem demonstrar nenhum tipo de soberba. Exatamente. Então, isso é ser servo. Isso é ser servo. Foi o que Jesus fez. Isso. Se Jesus foi servo, pastor, fica a dica. Fica a dica. Nós precisamos. Fica a dica, exatamente. Aí está a beleza do evangelho, se a mesmo. gente servir. Pastor, nesse sentido, a gente é desafiado todos os dias a seguir o nosso mestre e hoje, no caso da lição, a sermos servos. E o pessoal de casa está acostumado, e eu, juntamente com eles e você, eu gostaria de ouvir mais uma proposta da nossa Escola Bíblica Especial que trata-se do desafio da semana. Vamos assistir juntos? Vamos lá. Nós vivemos num mundo muito diferente do que aquele que Jesus nos ensina, descreve no Evangelho de Marcos, né? Nós vivemos num mundo onde os valores são muito diferentes dos valores do reino de Deus. E muitas vezes a gente se envolve nessa sociedade e queremos fazer parte, e queremos e temos atitudes da mesma forma que o mundo aí fora tem. E muitas vezes agimos igual ao povo do mundo. Olha, o desafio dessa semana ele está dividido em 3 partes. E aí eu quero te desafiar. Olha, a primeira parte seria: reflita sobre as áreas da sua vida em que você busca reconhecimento. Será que é importante eu ter um nome, eu ter uma posição, eu ter um cargo de destaque? Será que isso realmente é importante? Será que o ter Jesus em nossas vidas, o seguir a Jesus e servir como nós estamos aprendendo no estudo desse evangelho, não é melhor? Então, reflita, em primeiro lugar, reflita essa semana. Se você está valorizando demais ou se esforçando demais para ser reconhecido quando
Deus nos reconhece. Deus, Ele olha e nos valoriza e sabe exatamente quem somos e como somos. Em segundo lugar, identifica uma forma prática de servir as pessoas. De repente, um vizinho, um colega de trabalho, um amigo na escola, enfim, um parente, de alguma forma, de alguma maneira, que precisa de uma ajuda, precisa de uma palavra, de repente de um ombro amigo, e você pode oferecer isso àquela pessoa que está sofrendo. Então, procure pessoas que estão sofrendo, que precisam de um estímulo seu, de uma palavra, de uma mão estendida, e faça isso. E em terceiro lugar, mobilize a sua igreja para ações práticas. Então, a gente já falou outro dia acerca de fazer esses trabalhos com moradores de ruas, em orfanatos, e em hospitais, orar pelos enfermos, levar uma palavra de estímulo, enfim, levar algo de bom para quem precisa de uma palavra. E às vezes basta alguém na igreja local movimentar e formar essas equipes, né, que normalmente a gente tem lá o departamento de assistência social, né, e de repente você pode estar estimulando essas pessoas, fazendo parte dessa equipe e servindo como a gente aprendeu com Jesus. Que Deus te abençoe. Voltamos, é isso aí. Ouvimos aí a missionária Célia tratar sobre o desafio da semana. Pastor Alessio, muito obrigado pela Alegria sua pra gente. presença aqui, olha, muito preciosa. Eu me senti extremamente honrado. Tenho a certeza que o pessoal de casa, o pessoal de casa gosta muito de você. Quando eu encontro algumas pessoas que nos assistem perguntam de você. Então Amém. É muito bom ter você aqui. Que Deus abençoe o seu ministério, o ministério ali da Nêmora, do seu filho também, Felipe, né? Lá do Rio Grande do Sul. Que Deus os use. Amém. E que Deus nos permita tê-lo aqui em outra oportunidade. Será uma alegria. Eu queria pedir a sua gentileza para que nos abençoe com uma oração. Você pode se despedir do pessoal de casa, mas também, por favor, ore por nós. Ore pelo pessoal de casa, para que a gente possa aí aplicar esse conceito de servo na nossa vida cristã, mas também, quem sabe, através da sua oração, algumas crises que os irmãos que nos assistem possam ser resolvidas. Amém. Pelo poder da fé. Amém. Fique à vontade, pastor. Pastor, muitíssimo obrigado. Meus irmãos e irmãs, uma gratidão enorme estar aqui com vocês, um privilégio, de coração um privilégio. Por gentileza, feche os teus olhos e me permita fazer uma oração por cada um de vocês. Pai eterno, honra e glória ao teu nome, porque tu és digno, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui em Cosmópolis, juntamente com o Wilbert, teu filho, teu servo, que brilhantemente tem conduzido a Escola Bíblica Especial, abençoando vidas, milhares de pessoas, todas as semanas. Obrigado, meu Deus, pelo teu filho, pela tua filha, que parou um pouquinho hoje aqui para estar com a gente neste momento de adoração. O Senhor conhece a realidade de cada coração, Senhor. O Senhor sabe. O Senhor sabe dos corações que às vezes foram confrontados hoje aqui com a palavra e entenderam que precisam mudar em algumas situações. E se o teu Espírito falou no coração, eu oro para que o teu Espírito insista um pouco mais, que este coração se renda à tua voz, para que possamos um abençoar a vida do outro enquanto nós estivermos nesta terra, nesta peregrinação onde a vida não é simples de ser vivida. Eu oro, meu Deus, para que o exemplo do teu filho seja vivido por cada um de nós e vai nos perdoando, Deus, naquilo que nós não respondemos a contento aquilo que o Senhor queria que nós respondêssemos. Nos perdoe, vai nos dando novas oportunidades para que nós possamos ouvir mais, aconselhar sabiamente, ouvir o que precisa ser ouvido, sentir a dor do irmão, ser empático, que sejamos empáticos dia após dia, ajudando um ao outro, segurando na mão um do outro, servindo em todos os níveis, em todas as oportunidades, em todas as circunstâncias, Senhor. Que nós possamos, de fato,
lavar os pés uns dos outros no convívio social. Que isso seja, de fato, a nossa tônica de vida. Eu oro e peço que o Senhor nos renove a força, nos renove o ânimo nesta proposta de servirmos uns aos outros como teu Filho nos ensinou. Tua bênção sobre todos em nome e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês, nossos telespectadores. Semana que vem eu conto com a sua participação novamente. Que Deus lhe dê graça e possa realizar todos os seus sonhos segundo a vontade dele. Um grande beijo.